Muito bem. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí quem está entrando. Estou aqui fazendo uns convites rápidos aqui para uns amigos, bem rapidinho. Aqui. Você que está entrando agora na nossa live aí, pega e clica no aviãozinho ali, tá? E convida um monte de gente. Eu já estou aqui o nosso convidado, o Celo, já vai entrar aqui para a gente começar aqui a nossa live. Já está conectando. Olha ele aí. E aí, meu irmão, Bom? tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tá de castigo aí? Isolado, né? Isolado um pouquinho, mas tudo bem. Tudo tranquilo aqui. Deixa eu só Legal, reduzir um pouquinho legal. da luz aqui. Fica tranquilo. Então, galera que está entrando aí, aproveita, clica no aviãozinho, compartilha com todo mundo, tá? Vai chamando seus amigos, que aqui o papo vai ser muito legal. O Rossello é uma das grandes referências aí globais em criptoativos. Cara, um cara que eu admiro, gosto muito. Faz tempo que a gente não consegue sentar para conversar, porque tá todo mundo correndo, né? Pois é, né? Não, é um correndo bom, faz parte, faz parte. É isso aí, é um correndo bom. E daí eu acho que, pô, um papo muito legal. Rossello, se apresenta, fala um pouquinho de você aí pro pessoal que está entrando e te conhecendo. Bom, em primeiro lugar, meu nome não é Satoshi Nakamoto, não fui eu que inventei o Bitcoin, se alguém achar isso, tá? Bom, mas vamos lá. Meu nome é Aham. Rossello Lopes, eu trabalho nesse ramo de criptoativos desde 2014, tá? Então Uhum. faz um pouquinho de tempo aí. Eu sempre trabalhei com telecomunicações, eu sempre trabalhei com tecnologia encriptada, esse sempre o meu nicho de negócio foi sempre esse. Uhum. Eu sou nordestino, né, não sou brasileiro, eu sou Ah. cearense, né, porque cearense é um outro país, né, o Ceará é outro É, país. Eu que sou o legal. caçula de 11 filhos, né, e Aham. quando meus pais vieram para o Brasil, eu vim para cá com 6 anos de idade, sempre fui apaixonado por tecnologia. Em Uhum. 2014, quando eu retornei ao Brasil, eu retornei justamente para trabalhar com criptomoeda, porque eu achei que era fantástico a tecnologia, eu caí nesse mercado por acidente. E estou Uhum. até hoje, até o momento, trabalhando com criptoativos dos mais variados possíveis, desde mineração, mas muita gente vai fazer um monte de pergunta e a gente vai Aham. respondendo conforme for chegando aí. Show de bola. Importante a gente salientar, a primeira vertical completa de criptoativos que foi implantada na América Latina foi você que implantou, né? Desde a Sim. mineração até, enfim, todas as soluções que você trouxe e que a gente vai estar falando. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, faz na caixinha ali onde tem um pontinho de interrogação, quadradinho, porque fica mais fácil para a gente depois visualizar. Aí a gente não perde na barra de rolagem, entendeu? Fica melhor e a gente consegue responder. Nesse meio tempo nós vamos conversando. Queria só salientar aqui já a presença aí também do Geraldo Santos, que está aí, que já esteve conosco aqui numa das lives, que é o CEO da Startupi, lá de São Paulo. Obrigado, Geraldo, por estar com a gente aí. E todo mundo que está entrando, seja bem-vindo. Então, a gente vive num momento de revolução, né? Antes da gente falar especificamente de criptoativo, o nosso momento de Covid e tal, ele é uma disruptura completa com um modelo old school de vida que a gente tinha, né? Todo mundo que tinha uma certa resistência à tecnologia teve que jogar isso por água abaixo, cara, e assumir as suas lives, assumir o seu WhatsApp, enfim, né, com outro olhar. Nesse sentido, quando eu olho para o futuro dos negócios, eu vejo que cada vez mais próximo a gente está da anexação dos criptoativos dentro de uma rotina usual. Eu sei que muita gente usa, mas esse muita gente ainda é pouca gente comparado com o mercado que existe, né? Então, como é que você vê essa revolução toda vindo aí, Rossello? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente precisa entender que como a tecnologia começou. Ela começou entre dois usuários trocando, vamos chamar trocando informação, porque nada mais é do que era isso, tá? Uhum. Nakamoto foi o criador da criptomoeda, criou em 2008. Em 2009 ele teve a primeira realmente que se surgiu. Ele resolveu um problema muito sério que era justamente das pessoas poderem mandar uma quantidade de Bitcoin de um lado para o outro lado de forma Uhum. segura,
de que não fosse copiado, de que não fosse hackeado, de que fosse completamente transparente e que não houvesse um intermediário. Então, ele resolveu isso aqui lá em 2009. E aí foi aos poucos crescendo. Em 2010, a gente teve a primeira transação de criptomoeda por um objeto comercial, a primeira transação comercial de criptomoeda, que foi mais ou menos em maio, aonde o cidadão comprou 2 pizzas por 10 mil reais, por 10 mil bitcoins, tá? 10 mil bitcoins neste exato momento, eu acho que equivale, deixa eu ver, 1000 bitcoins equivaleria a 42 milhões de reais, 420 milhões de reais é o que custaria esses 10 mil bitcoins, desculpa, 42 milhões, 420 milhões de reais é o que valeria hoje essas 2 pizzas. Então, as pizzas mais caras do planeta já foram compradas. Mais caras do planeta foram compradas. Mas tudo bem, naquela época não valia nada. Para vocês terem uma ideia, em 2010, para comprar uma cesta básica, eram necessários 500 bitcoins. Hoje, para comprar uma cesta básica, você precisa de 0,0000 alguma coisa. Então, aos poucos, isso foi ganhando mercado. Pessoas, aí é uma reclamação minha própria mesmo, pessoas da área de tecnologia passaram a utilizar essa criptomoeda, passaram a pagar programadores, a pagar por serviços, e agora começou a crescer. Então, agora que a gente entendeu aonde surgiu tudo isso, o que a gente começa a olhar e que as criptomoedas acabaram ensinando? Primeiro, não precisa de dinheiro de papel, é a transação de uma carteira A para uma carteira B. E a carteira A, ela pode estar no interior lá do Ceará, que é um país que fica no nordeste do Brasil, e pode mandar diretamente para... Então, cada vez mais, a gente vai ver essa nova metodologia, esse novo sistema financeiro, ganhar a vida das pessoas no dia a dia. Mais barato, mais rápido, mais eficiente, e não tem um governo controlando isso, né? Qual é o problema ainda hoje? Fizeram uma tecnologia para nerds, fizeram uma tecnologia para pessoas que atuam no ramo, não fizeram uma tecnologia para um empresário que vende papel, não fizeram a tecnologia para o empresário que vende água de coco. Ainda é muito... E também existe uma questão que os bancos criminalizam demais. Então, a gente sempre vê coisas da mídia, sempre do lado ruim do negócio. A gente nunca vê o lado bom do negócio. Porém, isso está virando. Querendo ou não, o Covid-19 trouxe uma série de problemas, mas muita gente começou a estudar mais, muita gente passou a estudar mais. Então, a gente está vendo cada vez mais aumentar a quantidade de usuários de criptomoeda durante esse período. Então, eu acho que vai servir nesse momento para colocar pressão no sistema financeiro que a gente conhece de hoje em dia, e também vai trazer pessoas para falar, peraí, deixa eu experimentar investir um pouquinho nisso. Então, a gente vai ver uma verdadeira revolução começando a acontecer agora. Tal qual as pessoas começaram a investir um pouco em bolsa de valores, tal, algum ano, um ano e pouco atrás, as pessoas começaram a fazer algumas experiências ali. Eu também percebo que as pessoas vão começar a fazer experiências com. Mas é interessante você falar, porque por trás da segurança, né, dos criptoativos, né, tem o blockchain, né, que é a grande segurança e que eu acredito muito que o futuro inteiro vai estar conectado no modelo do blockchain. E quando a gente olha para isso, às vezes os bancos, né, que nem você falou, meio que jogam um jogo de criminalizar, de mostrar só o que é negativo, tal, mas espera aí, tá cheio de bancos usando blockchain aí já por trás. Então, eu mostro o criptoativo por um prisma, mas eu uso a tecnologia dele por outro, né, cara? Se eu não me engano, o Itaú fez uma operação aí que economizou milhões em tempo recorde, porque utilizou toda uma estrutura de blockchain, né? É importante salientar que a blockchain, a sua primeira solução que a gente viu em cima da tecnologia de blockchain é o dinheiro, né? Que é o Bitcoin. Essa é a primeira solução. Nós vamos ver registro de imóveis em blockchain, nós vamos ver registro de pessoas em blockchain, nós vamos ver registros de patente em blockchain, nós vamos ver votação em outros países, porque no Brasil a urna precisa ser manipulada. Então, blockchain não consegue ter manipulação, então jamais vai dar certo no Brasil, porque o país precisa manipular voto, né? Então, a gente já sabe da nossa história. Então, mas a gente vê coisas que vão surgir na blockchain, muita gente talvez não saiba, mas registro de patente é a maior dor de cabeça desse planeta.
Então, não existe, às vezes o camarada registrou uma patente de remédio lá na Amazônia, porque não foi publicada, aí um camarada lá da Suíça registrou primeiro que ele perdeu essa patente. Entre músicas e um monte de outras coisas. Quando a gente tem uma tecnologia que permite algo que tu escreve e nunca mais altera, e você tem o que a gente chama de timestamp, que é a data de registro oficial do negócio, acabou. É o tempo real, né? É o tempo real. Então, tu imagina, eu fui lá e escrevi uma música. A gente viu no Brasil, acho que o Michel Teló teve disputa de uma música que ele criou, que foi um baita sucesso, e acabou tendo que pagar, fazer acordos. A gente já viu outras coisas como essa acontecer em vários segmentos. Patentes copiadas, um funcionário registrou a patente porque o cara vacilou e não registrou. O próprio Itaú sofreu em Portugal. Ele registrou o nome Itaú no Brasil e não registrou em Portugal. A Telefônica, quando veio para o Brasil, teve que pagar pelo domínio Telefônica. Por quê? Porque não tinha um sistema de registro eficiente. Se tudo isso é criado em blockchain, a gente resolve instantaneamente. Então, o dinheiro, o que os bancos estão fazendo é, vamos pegar só a parte boa, que é blockchain. A parte do dinheiro, aonde o cidadão passa a ser o dono do próprio dinheiro dele, essa aí é ruim. Por quê? Porque o banco quer o dinheiro dentro do banco. Sim, eles querem manipular o dinheiro e ganham com isso, a manipulação do dinheiro. Exatamente. Blockchain é isso. A gente está vendo só o primeiro de tudo, tá? A gente não viu nada do que a blockchain ainda ela é capaz de fazer. Muitas coisas boas virão. Que legal, que bacana. Ó, legal, o Nilson está entrando aí. O Nilson é do Inova, do BC Investment. Ele é secretário dos investimentos de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo aí, Nilson. Então, eu também concordo contigo. Eu acho que assim, o mundo do futuro ele é um mundo que eu acredito, né, ser virtual. Então, no mundo real, a gente já tem vários desafios com relação à segurança. E se mistificava, né, muito que no mundo virtual seria ainda mais complexo. Quando, na verdade, a gente percebe que no mundo virtual está muito mais fácil, entendeu? Da gente ser seguro no virtual do que no real. Né? Onde no real tem intempéries que não estão sob o meu comando, e no virtual vimos o exemplo agora do blockchain, que ele está sob o meu controle e sob o controle da massa, né? Porque a formação dessa rede inteligente é o que gera segurança. E eu concordo, eu acho que assim, o mundo do futuro é um mundo sem fronteiras. Né? A gente viu agora que um problema na China atrapalhou o mundo inteiro, mas podia ter sido a chikungunya do Brasil, podia ter sido o ebola da África se não tivesse sido controlado, podia ter sido um monte de outras coisas. Entende? Então hoje a gente já entendeu que o mundo do futuro ele é totalmente conectado e completamente separado do ponto de vista de você achar que você é exclusivo ou independente. Não, nós somos codependentes. E como essa codependência é construída é que vai gerar prosperidade para todo mundo, né? É bem legal que tu falou do Covid, porque se a gente parar para pensar, né, se a gente já tivesse uma blockchain, por exemplo, para a área de pesquisa e desenvolvimento na área de medicina, no momento que algum laboratório publicasse qualquer coisa, já estaria ali e estaria disponível para o mundo inteiro poder olhar isso, aonde todo mundo teria informação, né? Então, se a gente olhar sempre para o passado, por que a peste negra, por que a gripe espanhola, tudo aquilo, por que matou tanta gente? Se a gente analisar o fato das coisas, é porque era muito demorada a informação ela não viajava de uma certa forma tão rápida. Hoje, a informação ela viaja de forma muito rápida, porém, a gente vê informações onde deveria ser de domínio público sendo escondida, sendo colocada em algum canto. A partir do momento que a gente diz um laboratório da Suíça que não tem a menor intenção de ganhos, né, financeiros com isso, ele vai lá e publica, de repente um laboratório pequenininho de uma universidade aqui de Santa Catarina tem acesso àquela informação de forma barata, eficiente, rápida e pode muito bem ajudar demais no projeto que ele está fazendo. Ele não vai ficar dependendo de um e-mail, de uma publicação ou disso. Então, a gente vê coisas que realmente é possível fazer. A única coisa que os seres humanos ainda precisam um pouco, e é comum, né? Os seres humanos, às vezes, eles evitam pesquisar, né? Então, às vezes, essas lives é até bom para acontecer, para as pessoas poderem fazer perguntas e desmistificar uma série de coisas. Porque a gente tem no mercado muitos profissionais que entendem de áreas que podem ajudar demais. Então, de novo, eu falo, né? O Covid trouxe uma nova realidade. As pessoas passaram a entender o que é live,
passaram a entender o que é videoconferência, passaram talvez a entender que a gente não precisa de tanta gente lá em Brasília, tanto político. Então Com a gente está certeza. vendo algumas coisas que está sendo bem legal, que a gente não tinha noção disso, né? Então é muito legal ver um monte de gente fazendo um monte de live de serviços como esse, e que procure falar a linguagem. E que nem, porra, o Jean fala muito bem, eu tenho várias pessoas que eu conheço que falam muito bem, várias coisas, assim, sensacional, para a pessoa entender com facilidade. E é isso que eu acho que precisa muito. Eu vejo algumas lives técnicas aí que eu falo, meu, ele tá fazendo essa live para quem, né? Tá que língua que ele tá falando? Porque o cidadão comum não vai entender. Então, realmente, mais uma vez eu digo, né, a tecnologia de blockchain, quando a gente implementa isso no mundo de pesquisa e desenvolvimento, tem muito que evoluir. Eu acho muito bacana isso mesmo. Eu concordo contigo. Eu acho que a linguagem a gente tem que pensar em quem vai ouvir, né? Não em quem está falando. Então, se a gente conseguir simplificar, por mais que tenham termos que são um pouco mais complexos, entendeu? Mas vamos tentar desmistificar, simplificar ao máximo para que o máximo de pessoas compreendam, né? Eu gosto muito desse conceito de inovação aberta, né? De você abrir a informação para as pessoas. Desmistifica isso. Foi-se o tempo do broadcast, né? Onde o segredo era guardado a 7 chaves, né? Hoje tem Google, porra. O Google tem quase tudo lá, cara. Se não tiver tudo, tem quase. Então esquece essa história de segredo, se concentra em fazer o teu diferente, né? Gerar valor no que você faz. E nesse sentido a gente chega também na Straton, né? Que é a empresa que você fundou aqui, que, porra, conseguiu simplificar muito, entendeu? A relação das pessoas comuns, os réis mortais, junto a uma tecnologia de blockchain com Bitcoin, Ethereum, enfim, tantas outras moedas, criptoativos, né, que existem, e que você conseguiu fazer isso, converter em dinheiro numa velocidade muito grande. Quanto tempo faz que você tem a Straton, que você fundou ela? Na verdade, assim, a nossa história começa em 2014, quando um cliente nosso na África do Sul, ele precisava pagar uma fatura de um serviço que ele devia para a gente há mais de 6 meses. E aí ele pagou para mim em Bitcoin. Quando ele pagou em Bitcoin, eu falei, até brinquei com ele, escuta, esse vale de quermesse aí para mim não serve de nada, cara. Esse vale coxinha aí não serve para mim. Eu quero, né, a transferência, dinheiro, o comprovante bancário, eu quero ver o dinheiro pingando na conta, né? E aí o meu vendedor falou, não, Rossello, isso é importante, cara, estuda, porque eu acho que é o futuro. Tá bom, vou estudar. E aí eu fui estudar, entendi o que era, fiquei maravilhado com o que eu vi. E aí eu tava em Hong Kong, e aí fui até o Japão, até Tóquio, eu tava lá e alguém me falou que eu poderia, eu até achei engraçado. Ele falou, não, mas sabia que você pode minerar o Bitcoin, você pode fazer o seu próprio Bitcoin? Eu falei, então isso é, com certeza, isso aí é, assim, armação, tem algo de errado nisso aí. Onde se viu a pessoa imprimir o seu próprio dinheiro, tá maluco, rapaz? E aí me explicaram, e eu fui entender, quando eu vi o tamanho do monstro que era, falei, realmente isso é o futuro. Aí eu voltei pro Brasil, a minha esposa, ela queria muito voltar para o Brasil, eu uni o útil ao agradável. A gente voltou para o Brasil porque quando eu descobri sobre mineração, precisava de muita energia elétrica barata, mas muita energia elétrica para gerar. Para quem tiver dúvida sobre mineração, depois a gente pode deixar a pergunta, que mesmo que eu não responda agora, tem pessoas da Straton que estão assistindo essa live e eles vão anotar a pergunta e eu vou responder. Não te preocupa com isso, tá? Quando eu percebi que precisava de muita energia elétrica, eu me lembrei, pô, Itaipu, metade do Paraguai, metade do Brasil, energia elétrica lá é super barata, vou para o Paraguai construir uma fábrica de imprimir dinheiro. A verdade nua e crua é essa. Aí voltei para o Paraguai, vim para o Brasil, em 2014 já estávamos instalados no Paraguai, gerando criptomoeda, minerando. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Quando eu via que, para que todo mundo entenda, tá? Não é que sai uma moedinha do Bitcoin ou uma notinha escrito Bitcoin, não. É um código eletrônico que tem valor e eu posso vender esse código eletrônico. E aí, quando eu vi isso acontecendo, e eu falei, pô, peraí, agora deixa eu ver, como é que eu vendo isso? Eu fui no mercado, vendi rápido, fácil, tá aí. Então, agora, na época, qual que era o grande desafio? O grande desafio era o quê? Como vender de forma fácil? Porque você entrava nas corretoras, se deparava com uma tela super complexa, onde o cara pedia tanta informação, aquele bando de gráfico, número, ninguém entendia nada do que estava ali.
Falei, então, peraí, preciso facilitar, porque a minha mãe, de 80 e poucos anos, não vai conseguir vender o Bitcoin dela ou comprar mais Bitcoin, porque é muito complexo. Sim. Então, aí em 2015, a gente fundou a CoinBR, onde a gente fez de uma maneira muito simples. Manda o dinheiro, quando chegar o dinheiro na conta, tá aqui a criptomoeda. Construímos uma carteira, um software para armazenar esse código. Então, estava lá o software para armazenar o código, agora eu mandava o dinheiro, convertia o código ali. Mas aquilo ficava me incomodando. Tá, mas aí o cara vende, saca para a conta corrente dele. Mas e se ele quer usar no dia a dia? E aí me falaram uma coisa gigantesca, assim. O Bitcoin é muito bom, mas ele não consegue cair no uso geral, no uso global, o que chamam de mainstream, porque eu não consigo pagar um cafezinho com Bitcoin. Então, aquilo para cearense, bicho, é um Incomodou, desafio. aquele incomodou. Incomodou. E cearense incomodado, meu amigo, a gente dá nó em pinto d'água, velho. A gente faz nascer água lá no sertão do Ceará. E aquilo me incomodou. Fica tranquilo que eu sei, porque a minha sogra é cearense e mora comigo, tá? Então fica tranquilo tu tá que eu sei. lascado, velho. Se eu conheço bem, cara, conheço o interior do Ceará, conheço Catarina, conheço os lugares que ninguém conhece, eu conheço, entendeu? Porque eu já fui lá. Eu só espero que ela não se chame Esperança, né? Porque Esperança é a última que morre, né, bicho? Não, porque senão não dava, né? Não dava, né, cara? Mas enfim, aquilo me incomodou demais. A gente tem que dar um jeito de criar uma plataforma onde seja fácil, o usuário consiga comprar fácil, mas ele consiga pagar o cafezinho com criptomoeda. E, cara, eu fui martelando. Ao mesmo tempo, tinha os investidores, né, que eu sou da Otos, eu sou sócio também, que é a minha empresa de telecomunicações, me impressionando constantemente. Isso já estava lá em 2017. E as pessoas me impressionando, meus sócios, os investidores, falando, escuta, quando é que a gente vai investir nesse negócio teu aí, dessa moedinha eletrônica? E a pressão vinha de um lado e vinha do outro. Eu falei, bom, para eu construir isso que eu quero, eu preciso de grana. Eu preciso de grana para bancar investimento, para desenvolvimento e tudo isso. Vou ceder. Fui para Hong Kong, falei, galera, preciso de grana, preciso botar desenvolvedores aqui para eu desenvolver algo muito fácil. E aí a gente conseguiu. Aí eu achei uma empresa no Brasil, que é a TarPay. Os caras têm essa bandzinha, que é uma pulseira de pagamento NFC, que você só passa na maquininha. Em épocas de coronavírus é muito legal isso, né? Porque você só passa ali, bota a senha e acabou. E os caras também estavam começando. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu uso vocês como laboratório, vocês me usam como laboratório, a gente dá aperta as mãos e vamos, porque eu acho que vocês são um meio de eu colocar isso para todo mundo utilizar. E aí a gente construiu... Popularizar, exatamente. Aí a gente construiu uma plataforma super estável, que é a Stratum, é stratum.hk. Se algum dos funcionários da Stratum aí puder colocar, por favor, o link. Coloca aí. Coloquem aí. A gente criou a Stratum e a gente construiu essa ponte entre o dinheiro, aquele pedacinho de papel impresso, coloridinho, bonitinho, que a Casa da Moeda imprime o quanto quiser, né, o máximo que quiser. O Donald Trump vai imprimir trilhões, e aí, talvez para garantir, né, esses trilhões, ele vai procurar ouro em meteoro para poder garantir esses trilhões que ele vai imprimir. Mas esse dinheiro impresso, a gente falou, como é que a gente converte o dinheiro mágico que está no computador do banco e o dinheiro impresso? Como é que a gente consegue fazer tudo isso conversar com a criptomoeda? A gente criou esse link, a gente conseguiu fazer esse link. Então, o usuário de criptomoeda hoje, ele não precisa ir no estabelecimento e perguntar, você aceita cripto? Não. Se ele tiver um cartão da TarPay ou uma Band da TarPay, ele não precisa se preocupar com nada. Ele vai converter a criptomoeda dele. A gente tem na nossa plataforma, eu acho que hoje a gente tem 15 criptomoedas no total, ou é 14 cripto e e o real, né? E o Rand, então são 16. Então a gente conseguiu fazer o quê? O camarada que ele tem Bitcoin, ou que ele tem Ethereum, ou que ele tem Dash, ou que ele tem Zcore, ou que ele tem Smart Cash, as moedas que a gente dá suporte na plataforma, ele pode entrar na cafeteria e falar quanto deu. Deu R$9. Pode trazer a maquininha, por favor? Ele vai na app da Atar e ele converte, que seja R$10, em 3 segundos já está disponível para ele usar. 3 segundos. A gente está brigando para ver se consegue fazer em menos de 1 segundo. Mas a gente está brigando, a gente vai conseguir. Então, a gente conseguiu isso fazer de uma forma justamente fácil para o usuário. Então, agora o usuário, eu quero investir. Tá bom, ele entra na plataforma, transfere o dinheiro, compra a criptomoeda, legal. Tá, mas agora eu quero usar. Ainda mais, imagina. O camarada que comprou o Bitcoin na semana passada, R$40 mil.
Hoje ele Uhum. está a 42 mil reais. Pô, ele teve um lucro de 2 mil, mas se eu quiser usar esses 2 mil aí para pagar o supermercado, é só usar o cartão. Beleza? Vende esses dois, Converteu, usou. converter, usou, tá feito o negócio. Né? Uhum. Ah, mas pô, mas 42 mil em Bitcoin, mas eu queria comprar só, sei lá, 400 reais. Não tem problema. Você pode comprar, vai ser Uhum. 0,000 alguma coisa Bitcoin, tá? Sim. Então, ele é fracionado até 8 casas decimais. Então, a gente Uhum. conseguiu de uma forma super fácil, super eficiente. É só baixar tarpay.com, baixa lá o aplicativo dos caras, pede o cartão, pede a Band e pronto, e baixa a nossa app. É só fazer o link uma única vez, está resolvido. Ah, mas então se eu tiver dinheiro na TAR e eu quiser comprar criptomoeda, demora 2 segundos para você fazer o processo inverso. E tá resolvido. Então, hoje, o camarada que o dia falou para mim, não dá para pagar um cafezinho com criptomoeda, vai ter que rever a frase dele. Poxa, que bacana isso, bacana. E eu, assim, eu sou muito grato às pessoas que me provocam, entendeu? Porque são graças a elas que a gente vai atrás para provar, né, cara? Fala, não, vai ter que ter um jeito de fazer, isso aí me incomodou. Então, eu sempre quando alguém fala, ah, fulano, Beltrano, cara, ainda bem que apareceu na minha vida. Porque Para mim foi é quem me combustível. incomodou. É Não, para mim é combustível, foi combustível. quem me provocou. Muito legal. E bacana, assim, eu tive ano passado no teu evento, que você fez no LIC, né, no Lagoa Uhum. Yacht Club lá, um baita de um evento, muita gente, porra, engajada. Inclusive eu vi que o Léo entrou aí, aquele meu amigão aí, o Léo tá aí. Obrigado, Léo, pela audiência. Léo tem várias unidades da WhatsApp, é empreendedor serial, agora é sócio também aqui da pessoal que apresentei aqui, pessoal da... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Daqui a pouco volta, Léo, o nome da empresa ali, do pessoal que faz carro elétrico. Da Mobilis ali, do Mahatma, isso. Até os nomes também eram mais difíceis, né? Não é Mas fácil, enfim, né? aí, porra, tá ali, tá sócio dos caras, tal, teve lá para conhecer, ele falou, Jean, não conheço desse ramo o suficiente. Elogiou muito o evento, falou, cara, evento do caramba, muita informação relevante, passou lá, pô, muitas horas com vocês. Me conta como é que vocês estão pensando em... Porque quando a gente fala em popularizar, vocês olharam para a tecnologia, vocês estavam fazendo um evento que era para disseminar essa linguagem, só que, pô, você criar uma cultura é punk. Criar uma cultura, né, cara, porra, é difícil, não é simples, até porque, que nem você falou, você está jogando um jogo contra players de mercados gigantescos, entendeu? Você É tem que bem, literalmente pelas laterais, pelos flancos aí, né, cara? Me conta é como é bem, que vocês estão pensando nisso aí. É bem difícil, até que você falou do evento, os nossos eventos sempre foram, desde o primeiro, sempre foram mais descontraídos, para não ser aquela coisa maçante. Eu sempre falo, olha, gente, a gente tem que falar uma linguagem muito mais fácil de entender. É muito bonitinho falar inglês, essa parte tecnicamente. Às vezes eu vejo os caras falando, não, porque eu tava numa short, ou eu tava numa long. Cara, o cara é comum, não tem a menor ideia do que é isso. Uhum. Pô, é que algumas não tem como traduzir. Pô, blockchain, cadeia de blocos, não dá nem para explicar muito bem como Uhum. é. Mas a gente Sim, tem que mas aí tentar. vira um nome, né? Aí vira um nome. Exatamente, vira um nome. Pronto. Aquilo que é novo, vira um nome, acabou. Vira um Então nome. é isso Uhum. aí. Né? Então muita gente às vezes fala algumas coisas que a pessoa normal não entende. Então eu sempre disse, olha, vamos tratar sempre da melhor forma possível. Uhum. Quando a gente for desenvolver produtos, vamos pensar que tem pessoas idosas que não estão acostumadas com a tecnologia, que tem uma pessoa, o pessoal que é mais não teve acesso à informação tão rápido, então não tem acesso a essa linguagem técnica. A gente sempre pensou isso. Então a gente vem sempre fazendo esse tipo de coisa. Esse ano a gente está fazendo uma grande mudança, a gente está fazendo algumas mudanças dentro da plataforma. Então a gente criou uma plataforma para quem é trader, então tem lá stratumx.io. Então para o cara que é mais trader, tem uma plataforma Uhum. para ele. Põe A uma gente está linguagem dele lá. uma linguagem dele. A gente Legal. recentemente a gente está formatando ainda a Stratum Academy, que é justamente a gente vai ter uma academy para explicar, para ter conteúdo, vai ter conteúdo gratuito e vai ter também consultoria Claro. para quem quiser algo mais avançado. Mas a gente quer justamente traduzir isso, usar linguagem bem simples, bem fácil, para que as pessoas venham a entender. Quando a gente está desenvolvendo a app 2.0, quem está testando a app com a gente são pessoas de mais idade, que nunca ouviram falar. Eu Uhum. nem quero saber, quando a gente testa, a gente quer saber de quem nunca ouviu falar, para Sim. entender quais são as dores. Então a gente está cada vez mais fazendo esse tipo de coisa. E aí a gente também foi atrás do público, que é o quê? O cara, tá, eu quero investir em criptomoeda, mas eu pesquisei, escrevi Bitcoin, apareceu 25 Bitcoin.
Qual deles eu compro? E é verdade, tá? Tem Sim. mais de 5.000 criptomoedas e deve ter mais de 20 bitcoins diferentes lá. Então a gente criou um produto chamado Stratum Blue. Então, Gava, se tu puder colocar o site da Stratum Blue, por favor. stratumblue.hk. O que foi que a gente fez? A gente é técnico, a gente é profissional, a gente sabe quais são as melhores moedas. Então a gente pegou as 10 melhores moedas no mercado, colocou dentro de uma cesta, pegou duas que prometem ser muito boas, pôs dentro da cesta. Como opção de investimento, né? Para quem é um investidor mais arrojado. Exatamente. Aí a gente pegou outras duas, a gente pegou mais umas 6 moedas e falou pra galera, olha, tá aqui 6, dessas 6, votem e escolham 2 delas, para que elas entrem dentro dessa cesta. Entrou dentro dessa cesta 14 moedas, aonde das 14, 50% fica em Bitcoin, e aí depois outros 50% é dividido entre essas outras 13. O que a gente fez? A gente gerou um token, a gente gerou um vale criptomoeda. E esse vale criptomoeda é uma criptomoeda como uma criptomoeda qualquer, né? É uma criptomoeda como outra qualquer criptomoeda. Qual é a diferença dessa criptomoeda chamada Blue? Ela é lastreada em 14 criptomoedas. Vamos traduzir isso para o mundo real para que todo mundo entenda. Né? O pessoal entenda. Digamos, para quem entenda relação legal, de lastro, né? É a relação de lastro, muito bem. Imagina o seguinte, imagina que você vai investir em metais, ok? Aí você vai na corretora e fala, cara, eu sou fã de metal. Aí o corretor falou, legal, então eu vou pegar ouro, vou pegar platino, vou pegar cobalto, vou pegar cobre, vou pegar prata, vou pegar os principais metais do mercado e te dou um título pela quantidade de que tem aqui guardado desses metais. Aonde 50% a gente está em ouro, porque o ouro, né, é o metal e tal. E ele te deu esse vale metais. Então, você tem o ouro? Não, você tem o vale. O que a gente fez? Só que a gente foi um pouco além disso. Tá, mas e se eu quisesse? Agora eu vou trazer para um... Eu tenho tudo isso aí. Então, vamos lá. Se eu chegar lá na Vivara com esse, né, pedaço de papel e falar, escuta, rola trocar um pedaço desse pedaço de papel por um par de brincos para minha esposa? Porque vale ouro isso aqui também. Não dá. Se eu tivesse uma cesta de outros ativos que fosse da área de petróleo, você consegue ir no posto da Petrobras e falar, Petrobras, eu tenho aqui um título, rola encher o tanque do meu carro? Não dá. O que a gente fez? Quando a gente transformou isso no que a gente chama de token, numa criptomoeda, a gente tokenizou essa cesta, agora você tem um dinheiro eletrônico. O Blue nada mais é do que um dinheiro eletrônico, onde, assim como o Bitcoin, tu pode fracionar. Então, digamos que você tem Blue lá na tua carteira da Stratum, aí tu vai lá pagar o tal do cafezinho. Foi lá, chegou, eu quero isso, quero aquilo, deu R$20 a conta. Tu vai poder pegar o seu Blue e converter somente esses R$20. E você vai poder pagar com a Band, você pode pagar uma conta de luz com ela, você pode pagar o cartão de crédito, você pode pagar o que você quiser, porque ela é uma criptomoeda como outra qualquer. O que o sistema criado por trás de tudo isso faz? Quanto equivale esses R$20 em Bitcoin? 0,000002. Vende. Quanto que vale em Ethereum? 0,000 tanto. Vende. Então, o investidor não precisa mais se preocupar qual cripto ele vai vender para pagar tal conta. Ele tem agora uma única criptomoeda, que são 14 lastreando ela. E essas 14, quando ele gastar essa daqui, vai vender um pedacinho de cada uma delas. Então ele não precisa mais se preocupar qual é a melhor a vender naquele momento. Os nossos robôs vão fazer isso. Interessante que vocês inverteram a lógica da economia de moeda circulante, né? Porque a moeda circulante, em tese, a gente não sabe, mas em tese, tem que ter lá 10% de lastro no Banco Central de ouro para lastrear o dinheiro que circula. Vocês inverteram. Em vez de eu ter 10% para lastrear o que eu tenho, não, eu tenho 2.000% em cima do que eu estou lastreando. Né? Então, porra, sim, na verdade a gente tem todo o laço da moeda. A gente tem o laço da moeda. Sim. Da moeda. E o que você está gastando de forma inteligente. Então, para aquela pessoa que fala, poxa, eu queria tanto comprar a cripto e eu não sei qual. É simples, vai lá e compra o Blue. Ah, mas quando eu quiser gastar? Bom, você pede um cartão da Atar, uma Band da Atar, você vai no caixa eletrônico e saca. Mas e se eu quiser usar lá na Itália? Beleza, vai lá, pode levar, porque o cartão é internacional, ele funciona lá. Quero sacar em Ibiza. Pô, show de bola, saca lá em Ibiza. Então, recentemente eu fui para o Uruguai e eu tive a brilhante descoberta que o governo do Uruguai, quando tu gasta no cartão de crédito, eu não sei se está válido ainda, provavelmente depois da Covid, com certeza vai ficar válido isso. Quando você gasta no cartão de crédito no Uruguai,
retorna ou vem um desconto imediato, se você paga um cartão de crédito internacional, de até 23% na sua fatura. Então, digamos que veio lá a tua fatura, $1.000. Ele vai descontar 23% na hora que você passar o cartão. Então, vai cobrar de ti somente, sei lá, $770. Na hora, imediatamente. Então, o que aconteceu? Pô, eu tava com o cartão da TAR, pedi a conta no restaurante, a conta deu tanto. Tá, fui lá e converti, na hora ali o valor, carreguei o cartão da TAR, dei pro cara pagar, e aí deu menos dinheiro, sobrou dinheiro no cartão. Eu falei, opa, como assim? E eu entendi como funcionava lá no Uruguai. Pô, depois disso, um monte de uruguaios passaram a pedir o cartão da TAR. É claro. Foram, é óbvio, né? Porque é o que ele está fazendo agora. Peraí, eu sou uruguaio, eu não tinha. Esse direito não era para os uruguaios. Eram somente para cartões de crédito no exterior. Sim. Do exterior. O uruguaio foi lá e falou, então, quero um cartão da TAR e vou ficar gastando aqui, vou ter de 23% de desconto. Ah, mas e o IOF que o Brasil cobra de 6,38? Meu, eu tô tendo 23% de desconto. Que se lasque o IOF. Você tá ganhando 18%, 17%? Exato. E eu tava gastando tudo em quê? Em criptomoeda. Então eu paguei o meu cafezinho, eu paguei o hotel, eu paguei o aluguel do carro, eu paguei tudo usando cripto. E no dia eu ficava até olhando, ah não, hoje é melhor eu trocar Ripple, hoje é melhor eu trocar Litecoin, hoje é melhor eu trocar Ethereum. Já, né, aí tem umas pessoas mais inteligentes do que eu, no caso a minha esposa, ela falou, vou trocar o Blue, porque ele já tá tudo dentro mesmo. Então ela simplesmente trocava, tava tudo num só, né? Tá tudo num só. Tá tudo num só. Então isso é um dos produtos que a gente desenvolveu para facilitar muito. E por último, aí, um novo produto que a gente ainda está em fase de teste. O Brasil talvez entre no mês que vem, esse produto. A gente está já pegando algumas pessoas para testar, que a gente chama de Stratum Advanced Wallet. A gente chama ela de SOL. A Advanced Wallet, ela, para aquele usuário que fala, poxa, eu tenho Bitcoin, eu quero ficar só em Bitcoin, ou eu quero ter um rendimento já um pouco diferente do padrão. Então a gente criou a Stratum Advanced Wallet, onde a gente criou uma espécie de token back. Então a gente pega o Bitcoin do cliente, a gente vai trabalhar ali nos bots que a gente tem, nos robôs que nós temos, que operam em algumas exchanges, e a gente garante para o usuário, no caso do Bitcoin, a gente garante um retorno em Bitcoin para ele num percentual. Se for, aí tem o Tether, a gente dá outro percentual, se for o RAS, tem um outro percentual. Então mesmo para aquele usuário que fala, cara, eu quero a longo prazo. Então, beleza. Então, eu ainda consigo te dar um pouquinho a mais em cima daquilo que eu tenho parado ali. Então, de novo, a gente está inventando produtos que o mercado tem, só que a gente está trazendo esses produtos para dentro do mundo de criptomoeda. Então, aquilo que tu me perguntou, porra, deve ser difícil, né, enfrentar esses caras, bancos e tudo. Realmente é. Se eu for vender o mesmo produto que ele, então, tô na roça. Não tem a menor chance. Eu não vou conseguir doar, por exemplo, R$1 bilhão, que foi o que o Itaú fez para a Fundação Itaú, que representa só 3,5% do faturamento do cara. 3,5% do meu faturamento não faz nem cócega numa doação, entendeu? Então, quer dizer, a gente está criando produtos paralelos ao ponto que ele, Itaú, ou ele, banco, não compete comigo. Então, eu não vou competir com ele. Eu quero ser apenas um diferencial, uma opção extra para o camarada. E eu até brinco para as pessoas. Falo, faz o seguinte, investe investe R$1.000 num CDB, em qualquer coisa assim, Tesouro Direto. Pega essa mesma quantidade de R$1.000, investe no Blue ou investe na Advanced Wallet. E aí daqui 5 anos, me liga para eu escutar o teu choro. Entendi. Não, e eu acho que o que eu mais gosto, assim, a gente sempre se identificou com relação a isso, desde que a gente se conhece, é a questão do ter opções, entendeu? Porque eu percebo o seguinte, o mundo do futuro não tem certo e errado. O mundo do futuro tem escolhas. Eu acho que o legal as escolhas, porque o mundo do passado, as escolhas ficavam na mão de poucas pessoas, né? O mundo do futuro, a gente quer opções na mão de todo mundo. Aí você escolhe, se você quer colocar no Tesouro Direto, que você acredita que isso é melhor, tudo bem. Você só não vai poder reclamar que do lado de cá não tinha uma boa oportunidade, porque você tinha opção, né? Até pouco tempo atrás as pessoas não tinham. Então, ter esse olhar para mim, de ter opções, de fazer com que essa informação chegue para as pessoas, para que elas possam tomar essas decisões, faz muito sentido. Eu vou ver uma pergunta que entrou aqui, deixa eu ver aqui. Opa, temos mais de uma.
O Henrique perguntou como que a criptomoeda vai se comportar pós-Covid. O que você acredita aí? Eu vou adicionar uma pergunta à tua ainda, tá, Henrique? Henrique, Henrique trabalha na Band ali, amigão, Henrique, bom que você tá aí de volta. Como vai se comportar? A gente tem, até mesmo durante o processo da Covid, eu vou tentar ser bem prático e bem rápido, tá? Até porque, Jean, você tá marcando o tempo, né? Porque Tô marcando o tempo só, aqui. né? Não, é uma hora. Nós temos mais 20 minutos tá bom. aí. Por isso que eu tô entrando em pergunta agora. Rápido. Tá, eu vou tentar ser bem rápido. Agora, em maio, mais ou menos dia 11 de maio, a gente vai ter uma mudança muito importante na questão do Bitcoin, tá? Para que as pessoas saibam, o processo de mineração é usado para gerar novas criptomoedas. Então, todos os dias, no mundo inteiro, são geradas 1.800 novos Bitcoins no mercado. Faça chuva, faça sol, 1.800 bitcoins. Quem controla isso? Todos os mineradores espalhados pelo mundo. Dá para mudar? Não. Dá para fazer alguma coisa diferente? Não. Dá para minerar mais? Não. Dá para minerar menos? Não. Dá para um único cara só minerar? Se ele comprar toda a rede mundial, tudo bem, ele consegue. Mas mas ele precisa da estrutura que está instalada. Sim, é completamente descentralizado. São milhões e milhões e milhões e milhões de computadores ao redor do mundo fazendo isso. E um dado extra, são centenas de milhares de computadores na Venezuela minerando criptomoeda e garantindo para uma família na Venezuela $20 por mês, $10 por mês, que é o que alimenta o cara. Então, até os venezuelanos, com máquinas ultrapassadas, estão colaborando para essa rede super poderosa. Então, todos os dias, 1.800 bitcoins novos. Agora, dia 11 de maio, vai cair para 900 novos bitcoins todos os dias. Ou seja, a gente tem o evento da Covid-19, mais toda essa questão financeira mundial que vem acontecendo, um novo ativo se provando ser mais escasso de qualquer outro ativo já no mercado, com pelo menos aí cerca de 10 anos no mercado, aonde nunca sofreu interferência de governo, nunca sofreu interferência de empresas superpoderosas, nunca sofreu chamar assim, uma tecnologia muito poderosa e se mostrando cada vez mais escassa. Qual é o meu... Quando eu olho para tudo isso, o que eu imagino? É impossível que o preço do Bitcoin nos próximos anos não atinja, para mim ainda esse ano atinge o patamar de $15.000, hoje está quase $7.780. Mas eu ainda acho que esse ano atinge o patamar de $15.000. E um dado super importante, o porquê que acontece isso que a gente... Deu uma picotada, tá dando uma picotada, Rossello. Deixa eu esperar ver se ele volta aqui. Deu uma travadinha aqui no Rossello. Fazer com... Oi, tô aqui? Oi, volta, fala então, voltei. Só volta 30 segundos de resposta aí pra gente, que deu uma cortada aí na... Tá. Deu uma travada na tua imagem. Como eu estava falando, então a gente tem aí cerca de... que vão ser são 900 bitcoins todos os dias, né? O que vai acontecer, tá? Sim. Durante todo esse período. Então, isso faz com que esteja cada vez menos bitcoins sendo colocado no mercado. Isso faz com que o preço do Bitcoin venha a crescer cada vez mais. Daqui 4 anos, vão ser 450 bitcoins. Depois de 4 anos, vão ser 225 bitcoins. E quando chegar nos finalmente, hoje nós estamos em 18 milhões, faltam 3 milhões para serem gerados. Termina perto de 2140. Então não vai terminar amanhã, porque vai dividindo. Tá, mas e quando chegar em 0? 0,5? Depois 0,25? E por aí vai. Então não existe como essa criptomoeda não chegar a custar, um Bitcoin chegar a custar $1 milhão. Isso é um fato que vai acontecer. Então, com todo esse evento, né? É matemática. Com todo esse evento do Covid, pessoas buscando
outras possibilidades de investimento. E eu coloco uma nova possibilidade de investimento, até para o Henrique, para ele entender isso. Uhum. Imagina se existe um golpe militar no Brasil. Por conta de tudo isso que está acontecendo, essa parafernália toda, esse pandemônio todo que está acontecendo, os militares vão lá, bota tanque na frente do Congresso e diz, quem manda agora aqui é a gente. O que você vai fazer? Pegar o seu, né, bloco de ouro, pôr na mala e levar embora? Ou você vai lá no banco, se não reterem a tua conta, vai falar o quê? Eu quero meu dinheiro? Com criptomoeda, sabe o que você faz? Você vai pegar o seu celular, ou a pendrive, ou o teu computador e falar, valeu, me avisa quando acabar. E por que você vai poder vender a sua criptomoeda em qualquer lugar do mundo? Porque ela vai junto com você. Você é o seu próprio banco. Então, em momentos como esse, muitas nações vão começar a olhar para o Bitcoin com outros olhos. Sim, até como reserva legal da própria nação, né? Como reserva nacional, eles vão começar a olhar para isso. Porque, por exemplo, uma nação que entra em guerra com os Estados Unidos, se ela tiver sua reserva em Bitcoin, o país que está invadindo não tem acesso à riqueza. Né? Então faz todo sentido, gera toda a segurança. Tem mais uma pergunta, se não me engano, do Henrique também. Aqui, ó. Vamos lá. Quando a criptomoeda vai dominar o varejo? Né? Acho que está próximo, né? Tá mais próximo. Bem próximo. Né? Tá próximo, mas a gente tem uma pequena questão. Se ela dominar o varejo, hoje, criptomoeda no Brasil, para que todos saibam, os importadores já representam na importação, no pagamento de importação da China, já representam uma fatia considerável, tá? Bem considerável. Porque o cara não vai mais no Banco Central fechar câmbio, tomar uma facada para poder fechar o câmbio. Para terem uma ideia, se você quiser mandar um pagamento de $250, que seja, para algum lugar do mundo, $100 é o contrato de câmbio. Ou seja, para você mandar 250, $100 você pagou para o banco para fazer o contrato de câmbio. Com criptomoeda isso não aconteceria. Então, a gente vai ver hoje já importações já estão usando criptomoeda para fazer isso. No mercado geral, por que ainda não pegou? Justamente por aquilo que eu falei. Não é tão rápido como a Visa, não é tão rápido como a Master, não é tão rápido com relação a isso. E por ser muito complicado ainda, o comerciante ele não quer pôr mais uma maquininha em cima da mesa dele. Então ainda vai demorar. O que eu acho que é mais fácil? A gente funcionar como... O Bitcoin já foi chamado por grandes banqueiros de câncer. Então a gente, beleza, vamos fazer exatamente como o câncer atua. Está construída já uma rede inteirinha aí, de maquininhas. A gente pluga em cima, que foi o que a Stratum fez. Sim. Eu que sou usuário, eu plugo em cima dessa rede e vou usar essa rede para eu poder circular. É exatamente assim que o câncer faz dentro do organismo humano. Ele gruda em algum lugar e vai se multiplicando baseado no nosso corpo. Vamos fazer igual, exatamente da mesma forma. Então, eu acho que vai pegar no meio? Não vai. E aí tem um outro problema mais sério. Se pegar nesse meio, o banco começa a perder muito poder, o governo começa a perder muito poder. A chance disso acontecer é muito pequena, porque ninguém quer perder poder, ninguém quer perder o controle sobre a vida financeira das pessoas. Alguns países vão achar super legal e vão, de boa, vão adotar. Tá? Então, realmente são coisas que eu acho que vai vir aos poucos. A melhor maneira foi o que a Stratum fez. Tá aí o cartão, o Henrique tem uma Band como essa também. Tá aí, vai lá, compra, vende, passa ali na hora, pagou e tá resolvido o problema. E funciona em qualquer lugar do mundo, 24/7. Eu acredito que vai ter que se pensar nos novos modelos, inclusive de cobrança de tarifas e de impostos e tal. Vai ter que ser revisto, entendeu? Esse modelo de passou, cobrou, não tem lugar no futuro. O lugar do futuro vai ser, cara, me dá uma estimativa, quanto que você pensa que vai faturar, vamos analisar isso e tal, mas vai ter que ser repensado novas formas, porque como você falou, você põe uma Band dessa, você está em qualquer lugar do mundo, você tem dinheiro em tempo real. Como é que você vai controlar o que alguém... Como é que vai controlar um prestador de serviço que recebeu em Bitcoin? Não controla, não controla. E já acontece, já existe. Já acontece. A Receita Federal ela soltou uma normativa ano passado, onde ela diz para que o usuário possa ir declarando, né? Então, o comerciante, ele vai vender o produto dele, se ele aceitar em Bitcoin, se ele aceitar em azeitona, no que ele aceitar, ele tem que fazer uma nota fiscal de venda do produto.
Então ele vai morrer, ele vai se lascar ali no ICMS ou no ISS, nesse bando de imposto que a gente paga, a gente nem sabe o porquê está pagando, mas a gente paga, né? Então ele vai ter que lançar nota, não tem jeito. Ele vai pegar essa criptomoeda, vai vender no mercado, vai pagar a parte do sócio dele, chamado governo, e vai ficar com o restante. Então, sim, a legislação ela já está aí, ela já permite a gente ter isso. Não precisaria inventar nada de novo, né? A única questão é a seguinte, que talvez as pessoas não entenderam ainda o tamanho do poder que começa, né? Começa da seguinte forma, se o cidadão passar a rebelar e dizer o seguinte, o empresário falou, a partir de agora não gera mais nota fiscal, eu te dou aqui um comprovante que você pagou, que você comprou o produto, você me paga em criptomoeda, eu não bote dinheiro no banco. A Receita Federal vai cobrar quem? Como? Se o camarada, ele é o próprio banco dele. Aí ele vai dizer para a Receita, não, mas peraí, Receita, eu troquei, você não falou que criptomoeda é ativo? Então, eu fiz um escambo aqui. Eu troquei o ativo café pelo ativo criptomoeda. Isso aqui é um escambo. Eu não gerei ainda valor monetário disso aqui. Então, você quer o quê? Você quer que eu te dê uns grãos de café? Ou você quer uns pedacinhos de Bitcoin? Vai ter que decidir o que a Receita Federal quer. A Receita Federal fala, não, eu quero dinheiro, não te dou. E aí? Vai fazer o quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro nessa transação. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ah, mas não quero saber. Te vira para vender. Não, eu não vou vender, porque eu prefiro ficar com isso aqui. Eu te dou em grão de café, aceita? Né? Então, se a gente voltar lá para os senhores feudais, lá naquela época, né, na época do meu avô, eu acho que naquela época eles até pegavam um grão de café. O governo de hoje, acho que ele não pega mais o grão de café, ou ele não vai pegar mais os grãos de açúcar, o grão de arroz. Se ele não quer, ele quer aquilo que ele pode gastar, né? Que é o dinheiro. Claro, claro. Então, quando a gente tá trabalhando, né, nessa questão de troca de ativos, realmente é o futuro que vai acontecer. A gente vai fazer algo digital, muito mais eficiente do que era o escambo lá atrás. Mas a tecnologia está aí e todas as regulamentações já estão disponíveis. Pô, legal isso. Eu lembro que no ano passado você recebeu uma visita do pessoal da Receita para buscar informação, né? Sim, normalmente quando a gente fala a empresa tal recebeu uma visita da Receita, nunca é bom. No teu caso, não, né? Eles foram lá buscar informações sobre o meio. Eu tive os dois. Um pessoal, eu imagino. Mas assim, tem um pessoal que também dentro, eu percebo isso, dentro dos órgãos públicos, das estatais, enfim, dos reguladores, já tem uma linha lá dentro que entendeu que está querendo regularizar, que está buscando alguma coisa, uma forma, né? Quer entender um pouco melhor, porque já entendeu que o futuro é esse. Não adianta brigar contra, né? Eu sou um cara que eu não entro em jogo para perder. Né? Então, se eu sei que eu vou perder, eu não vou entrar no jogo. Para que eu vou perder meu tempo lá? Né? Então, eu penso muito nesse sentido. Tu tocou num assunto bem legal. A Receita Federal, eu recebi as duas. Né? Eu tive o lado que quer entender. Eu mesmo fui no ENCLA lá em Brasília também explicar algumas coisas sobre criptomoedas. Já tive no Congresso Nacional 3 vezes lá para poder explicar o que é o negócio. Então, eu vejo que tem uma galera procurando uma forma de fazer a coisa bem feita, sem interferir no mercado. Mas aí tem aquele cidadão que ele pensa o quê? Ele fala, não, eu vou multar a empresa do Rossello, eu vou multar o Rossello e não quero nem saber. Aí ele, não, veio lá, fez a multa, falou, beleza, tá, mas o banco não me dá conta bancária. Como que eu vou pagar a multa para você, se eu não consigo operar? Então, não tem como pagar a multa. Fala para o banco público, que engraçado, né? O banco público diz que não vai abrir a conta porque ele não quer. Até onde eu me lembro, isso é falha na prestação de serviço público, que é crime de acordo com a Constituição brasileira. Mas o banco da Caixa Econômica Federal disse, não, vou te dar conta. Né? Então, eu não tenho conta em banco para poder pagar. Aí eu não consigo gerar nada em dinheiro para poder pagar a multa da Receita Federal. Então, beleza. Aí o cara ainda vai lá e me multa na pessoa física porque ele acha que ele pode multar. Então tá, bichão. Cara, faz assim, a minha criptomoeda tá guardadinha, minha chave privada tá super guardada. Quanto eu tenho de criptomoeda, eu não falo nem para minha mulher, cara. Imagina eu vou falar para tu, de jeito nenhum, né? Então, e isso vai incomodar um certo tipo de governo e um outro tipo de governo falar assim, não, que legal, agora o cidadão pode se proteger, pode proteger a própria riqueza dele. E é só uma questão de você criar o caminho certo para normatizar. Normatizou, não vai deixar de ter arrecadação, não vai deixar de ter nada disso. Realmente, é um desafio você encontrar o caminho. Mas depois já pensou se arrecadasse, Jean, desde a época que era Nossa! 10 reais por Bitcoin? Imagina se estivessem arrecadando desde aquela época, cara. Muita grana, muita grana, não tenha dúvida. Meu irmão, Rossello, cara, quando o papo é bom, passa rápido mesmo, entendeu? Uma hora voa, entendeu? Eu queria te agradecer, cara, do fundo do coração, papo muito legal, um monte de amigos aí, teus, meus aqui passaram.
entendeu? Olhando, tal. Pessoal, segue nas mídias sociais Rossello Lopes, segue lá Straton, entendeu? Você vai ter informação, entra no site deles, é extrato.hq? HK. HK. Extrato.hk, entendeu? Tira informação, você tem muita informação bacana. Eu sempre penso o seguinte, quando eu não entendo de algo, eu vou buscar na fonte. Vai na fonte boa, entendeu? Então vai na fonte boa. O Rossello é um cara que, como ele falou, já teve 3 vezes no Senado, já, recebe o pessoal da Receita e está ali para tentar gerar soluções para que a gente possa cada vez mais ter isso popularizado, né? Os criptoativos sejam algo que realmente seja a independência minha, tua e de todo mundo, com relação àquelas prisões e os grilhões do passado, né? Deixa as tuas palavras aí para a gente, Rossello, por favor. É isso aí. Gente, olha só, como eu falei, deixem perguntas, podem perguntar, eu não tenho problema, eu respondo todas as perguntas, todas. Eu nunca deixei de responder nenhuma pergunta e recomendo que faça exatamente isso. Pesquisem, perguntem, vá atrás da informação e, se possível, invista em criptomoeda, compre criptomoeda, porque pare para pensar. Eu, lá atrás, em 2010, para comprar uma cesta básica, precisava de 500 bitcoins para comprar essa cesta básica. 500 bitcoins. Então, se você vê o que é hoje, aí falar assim, poxa, mas eu perdi? Não, você não perdeu, ainda tem a disponibilidade, ainda é possível. O Bitcoin vai chegar a $1 milhão com facilidade. Não vai ter, eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma disso. Mas vale muito a pena fazer a coisa certa. Tem muita, fica o toque, tem muita empresa de pirâmide, tem muito picareta no mercado, muito. Tem empresas sérias no Brasil, pessoas sérias no Brasil. Se tem dúvida, me pergunta. Eu vou dizer, olha, essa aqui é séria, essa não é. E não precisa comprar da Straton, pode comprar das outras, não tem nenhum problema. Quanto mais gente eu tirar da senzala financeira, melhor é. Bom, obrigado pelo convite. Imagina, por estar aqui. Pô, puta prazerzão de estar aqui. Provavelmente alguém da Straton gravou esse vídeo, depois a gente disponibiliza também nos nossos canais, nas nossas mídias. E deixem perguntas e sejam bem-vindos ao mundo de criptomoeda. É isso aí, é isso aí. Então, ó, siga a Straton, siga o Rossello Lopes. A gente também está gravando conteúdo, tá, Rossello? Então a gente disponibiliza tanto no YouTube, a partir de hoje à noite, amanhã já está disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente também converte ele para MP3 e disponibiliza no Spotify. Então vai ter lá, tem o Oliscast, que é o nosso canal do Spotify, vai estar lá disponibilizado esse papo. Eu quero fazer uma academia tal, eu quero só ouvir. Beleza, tá na mão, porque o que importa é a informação tá rodando. Siga o Oliscorp, siga o Jean Oliscorp Oficial também, porque o que a gente quer aqui é informação de qualidade. Meu irmão, sempre um privilégio estar contigo. Em breve eu quero estar junto contigo no teu, como é que é, o Crypto Poker? Sim, o Crypto Poker, claro. Você me convidou as 2 vezes, é que não deu certo. Sim, eu quero estar na mesa contigo, beleza? Tá, joia. Fica com Deus, pessoal. Sucesso e é isso aí. Vamos para cima. Valeu. Tchau, tchau.